Agora, o risco versus a irrelevância. E aqui, conforme você vê, existem duas zonas, que é a zona de risco versus a zona de risco versus a zona de anonimato. A zona de risco, vamos primeiro na zona de anonimato. O conforto do anonimato, invisível, seguro e medíocre. E essa zona do anonimato é uma zona em que você está no meio de muitas pessoas, por exemplo, uma cidade, você está no meio de muitas pessoas e não tem nenhum destaque. Ninguém te conhece, ninguém sabe quem você é, e você literalmente é como se fosse, entre aspas, uma pessoa, um ninguém naquele lugar. Então, no anonimato ninguém vai te ver, mas para alguém te ver, você precisa começar a se expor. Então, existe uma diferença entre a exposição baixa e a exposição alta. Se você tiver uma exposição baixa, você vai ter uma estagnação. Mas se você tiver uma exposição alta, você vai ter uma oportunidade. Então, aí você vai entrar dentro da zona de risco, que nesse caso, na zona de risco, você vai ter julgamento, crítica, mas como consequência você vai ter liberdade financeira. Porque para pensar comigo, provavelmente você já passou por isso ou algo do tipo. Quando você começa a fazer vídeos ou quando você começa a gravar para as redes sociais, posta ali no Facebook, no Instagram, no TikTok, por aí vai. Se aquelas pessoas que são da sua cidade, principalmente se você morar numa cidade pequena, elas muitas das vezes vão caçoar de você. Não vão falar na sua cara, mas vão falar para outras pessoas ou vão falar consigo mesmo. Vão falar, olha o blogueirinho, olha a pessoa que está lá gravando videozinho para a internet. Então, as pessoas, elas não entendem aquilo que você está fazendo. Elas acham que você está fazendo aquilo apenas por diversão, apenas por curtição. E é igual um vídeo que eu vi essa semana, que a pessoa, quando ela está lá embaixo, gravando seus vídeos, se esforçando nas redes sociais para crescer o seu nome e ser reconhecido por aquilo que ela faz, porque a gente vê que hoje em dia nas redes sociais muitas pessoas são conhecidas até mesmo por coisas ruins que elas fazem. E muitas pessoas são consideradas boas por essas mesmas pessoas que caçoam de você por você estar produzindo coisas boas. Então a lógica acaba se invertendo. E diante disso, acaba então que você é visto dessa forma, conforme eu falei, um blogueirinho, uma pessoa que fica gravando um videozinho para a internet apenas para entretenimento. Mas mal elas sabem que o que você está fazendo não é para que elas venham dizer isso sobre você, mas para que você venha transmitir uma mensagem, um conhecimento específico, um conhecimento que vai mudar a vida de outras pessoas e vai fazer o seu nome ser reconhecido. E aqui, conforme eu falei, é esse momento, julgamento e crítica. Mas você vai ter um bônus se você suportar essa pressão nesse exato momento, que você vai ter a sua liberdade financeira. Então, é o engraçado que essa imagem ela deixa muito claro. No conforto e no anonimato, você está ali no meio daqueles prédios, no meio de todas as pessoas, igual as outras pessoas. Mas se você vai para a zona de risco, você vai para a ponta daquele prédio, bem lá no topo, bem lá naquela haste que está no topo daquele prédio. Então você está numa zona de risco, você está correndo o risco de ter julgamento e crítica, mas ali você vai ter a liberdade financeira, porque você não consegue subir nessa ponta dessa torre se você não tiver liberdade financeira. Saiba disso na sua vida e não gaste a sua vida se importando por aquilo que vão dizer sobre você. E essa imagem fala análise de risco. Quem é governado pelo medo rejeita o prêmio para evitar o risco. O medo de virar blogueirinho e o freio é o freio da mediocridade. E a pergunta-chave: se o prêmio é a relevância profissional, a crítica é um preço barato. O risco de não começar hoje é a certeza da irrelevância amanhã. Ou melhor dizendo, se você não começar hoje, é a garantia do seu fracasso e de uma vida medíocre no dia de amanhã. Saiba disso, que se você não se esforçar agora, tiver uma paciência para suportar, inclusive mesmo essa chacota que é feita talvez com você, você vai passar a vida inteira dessa mesma forma, se importando sempre com aquilo que dizem sobre você. E entenda isso. Isso eles dizem sobre você, sobre, não é
de você. Então você sabe que você não é isso que falam sobre você. É apenas sobre o que elas acham sobre você. Mas quem você é realmente de verdade é outra coisa completamente ao contrário disso. Saiba disso. E olha que interessante. Ali mostra essa imagem do cachorro. E a gente pode ver que reflete o caminhão. E naquele momento representa o dinamismo da busca. E o que o cachorro faz com o caminhão quando ele alcança? E pior, o que o cachorro faz quando realmente chega perto do caminhão? Simplesmente não faz nada. E muitas das vezes a nossa vida também é dessa. A gente acaba correndo muito atrás de uma coisa, mas quando a gente alcança aquilo que a gente está correndo atrás, o que a gente faz com aquilo que a gente correu atrás esse tempo todo? Aqui está a grande realidade. E ali fala sobre essa paralisia do vazio. Porque quando a gente chega diante daquilo que a gente tanto está buscando, a gente tem essa tendência de paralisar, de não saber o que a gente está fazendo. E aí a gente acaba perdendo oportunidades, acaba perdendo até mesmo conquistas que a gente poderia ter por simplesmente não saber o que fazer. Entenda isso. O que muitas pessoas caem nessa lógica, caem nesse vazio, achar que dinheiro é tudo, que o dinheiro é o fim das coisas, que você tem que correr a sua vida inteira atrás de dinheiro. Mas não é bem dessa forma. Conforme mostra ali, dinheiro é meio, não é o fim. O capital compra o hospital, mas não a saída da UTI. Compra a cama, mas não compra o seu sono. Por mais que você se esforce, por mais que você conquiste muito ao longo da sua vida, você pode até mesmo comprar a cama, mas você não vai comprar o sono, a qualidade do seu sono, deitar sua cabeça numa cama, poder realmente descansar e dormir tranquilamente, não sabendo que você prejudicou alguma vida, dormir tranquilamente porque você não prejudicou ninguém, você não roubou ninguém, você não passou a perna em ninguém. Então, você pode muito bem ter esse dinheiro, mas o que você vai fazer com ele? Conforme essa parábola do cachorro, quando você alcançar esse dinheiro, o que você vai fazer com ele? Você vai simplesmente gastar com qualquer coisa ou você vai realmente atribuir na sua vida que vai gerar um impacto na vida? E ali, continuou falando, a síndrome da conquista vazia. Muitas pessoas, quando o caminhão para, que nesse caso é o dinheiro, a riqueza, chega à vida da pessoa, encontram um vazio existencial. Essa história se repete ao longo dos anos, não é uma história nova. É o que muitas vezes acontece com muitas pessoas. Elas passam a vida inteira afobadas, correndo atrás de dinheiro. Querem enriquecer, quero ganhar, ganhar, ganhar. Mas e quando chega essa hora que realmente você conquista essa riqueza? O que vai ter depois? Você tem uma base para saber o que você vai fazer quando você alcançar aquilo que você quer? Se você compra aquilo que você quer, vai chegar um exato momento que você vai sentir esse vazio. E é nesse vazio que nada vai preencher realmente a pessoa. Então, o que realmente você está buscando? Apenas dinheiro? Apenas um pedaço de papel que a gente acha que tem um valor? Ou você está na sua vida? E ali a ordem dos fatores. Prosperar é vital, mas se a riqueza for o objeto final, ela se tornará uma armadilha. O propósito deve. Então, coloque isso dentro da sua mente. Talvez você tenha essa convicção dentro de si. E aqui fala sobre a estrutura do propósito, o livre-arbítrio. O livre-arbítrio. Não espere um anjo. Propósito não é um evento místico com trombetas revelando sua missão. Para a maioria, é o fruto do livre-arbítrio, não o destino. Então, à medida que você vai caminhando, à medida que você vai se esforçando ao longo dos anos, você vai construindo então esse destino. Você vai entendendo este propósito que você tem para a sua vida. De lista daquilo que você quer, mas qual é o propósito por detrás daquilo que você quer? Realmente tem um propósito específico? E ali fala sobre essa evolução do wish list, ou seja, aquela lista de tarefas que você quer. Então, geralmente, muitas pessoas fazem um wish list baseado nas coisas que elas estão passando. Mas e se ela fazer uma wish list diferente do que muitas outras pessoas fazem? E ali dá dois exemplos.
Primeiro, pagar contas e independência. Então, talvez o seu objetivo de conquista seja esse. E qual que deve ser a renovação? A renovação deve, ao atingir essa meta, crie uma nova meta, que é para que a primeira conquistar. Se você tiver essa clareza, fica muito mais fácil de você lidar com aquilo quando você realmente conquistei isso, agora eu vou me esforçar para isso. Então, fazendo isso, você vai ter um propósito específico naquilo que você faz. Ele fala dessa definição. A missão de vida é impactar pessoas, cuidar de famílias e desfrutar do trabalho são escolhas conscientes, não descobertas mais. Então, talvez esse seja o melhor proveito que você pode fazer com tudo aquilo que você conquista. Ou seja, impactar pessoas, cuidar de família que você conquistou ao longo dos anos. Então, não é apenas acumular para mim mesmo,